Seminário contra as obras da carne, parte final. O objetivo desse seminário é fazer com que todos venham adquirir o conhecimento das coisas que agradam e desagradam ao Senhor. Ao ler a palavra de Deus, você encontrará na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas 17 coisas negativas que levam a pessoa a ficar distante de Deus. Vejamos Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, que está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então eu sempre tenho explicado, se uma obra da carne dessa tiver em nossas vidas, perderemos a salvação se nós morrermos com ela. E nós não sabemos o dia da morte. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos. A realidade é que um dia iremos morrer. Então nós temos que no presente, no momento presente, a nossa vida está ok. Se a nossa vida não estiver ok, se nós partirmos, se nós morrermos, perderemos a salvação. Se nós morrermos com a vida ok, o nosso relacionamento com Deus ok, se nós morrermos, nós não perderemos nada, pelo contrário, ganharemos e muito, porque sai desse mundo de imperfeições e passa a habitar no plano celestial que é perfeito, que é maravilhoso. Continuando, das 17 obras da carne, hoje iremos estudar a 16ª, que é a bebedice, e a 17ª, que é a glutonaria. O que é bebedice? Bebedeira e embriaguez. No Brasil, 12 milhões de pessoas têm algum tipo de dependência química. Olha que triste. Ou seja, no Brasil, mais de 12 milhões de pessoas enfrentam problemas com algo químico. E todos que enfrentam problema com algo químico, com certeza a bebida está no meio. Mais de 3 milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo por consequência do alcoolismo. Mais de 3 milhões de pessoas morrem no mundo, consequência do álcool. E o álcool pertence à obra da carne, que é bebedice. Continuando. A bebedice é uma obra da carne muito comum em nossos dias. Vejamos o que a palavra de Deus nos ensina. Isaías capítulo 5, versículo 11. Ai do que se levantam pela manhã e segue a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. O que é que a Bíblia fala? Ai daquele que se entrega à bebedice. Talvez você fale, pastor, mas beber de vez em quando, socialmente, não tem problema. Você tem que entender uma coisa: aquilo que te leva a uma dependência, você corta. Aquilo que vai te levar a uma destruição, você tira da sua vida. Porque hoje você bebe socialmente, amanhã você enfrenta uma decepção na vida, você vai beber para afogar as mágoas. Pensa que não, você está bebendo porque você criou o gosto da bebida e torna-se um dependente químico. E aí complica para você. Então, bebida alcoólica corta da sua vida, não faz parte da sua vida. Um dia eu escutei uma frase de uma pessoa, que esta pessoa nem evangélico ela é, até hoje ela não é evangélica, até hoje ainda ela não segue a Cristo. Ela falou uma frase sobre bebida e aquela frase eu peguei e na época eu parei de beber com aquela frase. O homem não precisa de bebida, o homem precisa de Jesus. Quando você começa a achar que a bebida vai preencher algum vazio em você, você está enganado. Naquele momento de empolgação, ela preenche por instante, por um pequeno espaço de tempo, um vazio. Só que depois, no dia seguinte, o vazio está maior. Sem falar que te leva a uma dependência. Romanos capítulo 13, versículo 13 está escrito: andemos honestamente como de dia,
não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. A Bíblia fala que temos que andar honestamente, sem bebedeiras. Corta. Pastor, mas se eu cortar, eu vou ser criticado? Alguns vão criticar, outros não. Alguns vão te elogiar, outros vão te criticar. E aí que você vai ser surpreendido, porque aquele que você pensa que vai te criticar, ele vai te elogiar. E aquele que você pensa que vai te elogiar, vai te criticar. E aí você vai ser surpreendido. Então você não tem que ser guiado por pessoas, você tem que ser guiado por Deus. As opiniões das pessoas, elas não podem interferir naquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus projeta para você. Eu vou ler uma passagem bíblica onde mostra a pessoa que segue a Deus, a pessoa que anda com Deus, ela não tem mais a bebedice. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 ao 5. No passado vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agradara aos gentios. Os gentios eram os não-judeus. A bênção veio para os judeus, a princípio. Gentios eram os não salvos, os judeus salvos e os gentios não salvos. Na nossa linguagem, os gentios são as pessoas do mundo. Só que, através de Cristo, a bênção de Abraão também chegou até os gentios, que são os não-judeus. Então, qualquer pessoa que crê em Cristo e se entregar a Cristo, ganha a salvação, independente seja judeu ou não. Mas aqui fala, no passado vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos gentios. Ou seja, no passado nós gastávamos nosso tempo agradando as pessoas. Nós bebíamos para agradar as pessoas. Muita gente bebe para agradar as pessoas. Bebe para agradar os amigos, os colegas. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Aqui está falando pessoas que saíram do mundo, né? Viviam nas coisas erradas, viviam para agradar aos homens e que já estão libertos. Elas acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Aí mostra o quê? Que aquela pessoa que resolve seguir Cristo, andar com Cristo, vai ser insultado. Mas rapaz, esse negócio de parar de beber, tu tá doido, rapaz? Tu tá indo na igreja agora, o pastor fez lavar e celebrar na sua cabeça? Então essas pessoas vão começar o quê? Criticar. Aqui mostra o quê? Alguém que era do mundo, saiu do mundo, e as pessoas criticam porque elas saíram do mundo. Quando você é da bebedeira e você para de beber, vai ter as pessoas que vão criticar, elas não entendem. Eu lembro quando eu parei de beber, eu aceitei Jesus em casa, eu não aceitei Jesus em igreja nenhuma, irmãos. Meu chamado foi diferente. Eu aceitei Jesus em casa, eu comecei a ler a Bíblia, eu bebia. Quando eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu parei de beber. Eu morava no meio do mato, do interior do Ceará. Então não tinha igrejas, variedades de igreja. Tinha lá uma denominação, mas aquela denominação também na época eu não frequentava. Mas em casa, lendo a Bíblia, eu aceitei Jesus como Salvador. Me entreguei por completo a Cristo. Então, quando eu parei de beber, alguns colegas falaram, parabéns, você está certo. Outros falaram, você está doido? Rapaz, esse negócio de Bíblia, esse negócio de Deus, rapaz, para com isso. Deixa para quando tu ficar velho, quando tu tiver mais de 50 anos, aí tu pensa nesse negócio de Bíblia. E eu falei, e se eu não chegar a 50? Porque às vezes o homem faz plano para seguir a Cristo na velhice. Quando eu passei pelo batismo nas águas, eu fui batizado na Igreja Internacional da Graça de Deus,
mas eu ainda não congregava na Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu aceitei Jesus em casa, eu não frequentava igreja nenhuma. Quando eu fui passar pelo batismo, ainda eu não frequentava a Igreja da Graça. Depois que eu me batizei, aí eu resolvi, porque Deus me chamou para pastorear, Deus me chamou para o ministério, Deus me chamou para fazer a obra, aí eu ingressei fixo na Igreja da Graça. Já tinha me batizado na igreja, porque o batismo também não é igreja. Batismo não tem nada a ver com placa de igreja. Qualquer pessoa que aceitar Jesus lá do meio do mato, se quiser se batizar, ela pode se batizar, independente de que tenha uma igreja ali ou não. O batismo é um ensinamento de Cristo. E como Deus tinha me chamado para fazer a obra, então eu aproveitei, como a Igreja da Graça tinha batismo, tem batismo toda semana, isso foi em São Paulo. Aí eu passei pelo batismo nas águas e logo em seguida ingressei como obreiro da igreja, fiz o curso de obreiro. Logo em seguida fui levantado auxiliar pastoral. Logo em seguida passei a pastorear. E estou há 16 anos como pastor do ministério. Mas quando eu parei de beber, eu fui criticado por alguns. O mesmo acontece com você. Vão criticar, não vão entender, mas é uma decisão sua. Não saia daqui tocando trombeta, eu parei de beber. Não, tenha calma. Pare de beber e não fale nada para ninguém. Passe um mês sem beber. Alguém oferece, toma aí, não, obrigado amigo. Por que não? Não quero, obrigado. Passe 2 meses sem beber. Depois que você estiver ali certo que você venceu você mesmo, que Cristo te deu vitória devido à sua força, à sua garra. Aí quando a pessoa perguntar, toma aí, não amigo, por quê? Por que você não quer? Porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu não quero mais papo com bebida. Ah, rapaz, não dou 3 meses para você, você volta a beber. Falaram isso para mim. Não dura 1 ano. Eu tinha na época 18 para 19 anos. Ou seja, muito mais de 20 anos. Que eu não toco em bebida alcoólica. E olha que eu já estava bebendo quase todos os dias. A bebida, ela começa a te seduzir. Aos poucos, ela vai te enganando. Pensa que não, você está envolvido e paquerando ela. Pensa que não, ela te domina. Aí no final do versículo fala: contudo, eles terão que prestar contas àqueles que estão prontos para julgar os vivos e os mortos. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Quem é que está pronto para julgar? Deus. O ser humano vive de qualquer jeito, bebendo, bebedeiras, farras. Vão prestar conta para Deus. Deus só está esperando. Ele está dando tempo. Ele está enviando pregadores. A mensagem está sendo pregada nos 4 cantos. A trombeta é tocada 24 horas por dia. E Deus só esperando. Vai chegar o momento que a pessoa vai dar o último suspiro. E pense que no Brasil, para ser salvo, só basta morrer. Quando morre, já está no céu. Não importa o que a pessoa fez, mais uma estrelinha no céu, já foi para o céu. Não é assim não, irmãos. O céu é para quem tem compromisso com Deus. O céu não é para todo mundo. O céu não é para todos os membros, para todos os obreiros, para todos os pastores das igrejas. O céu é para os servos do Senhor, independentes que estejam dentro ou não de uma igreja. E não cabe a nós dizer quem foi para o céu, quem não foi. Mas no dia do juízo final, Deus estará com a relação, julgando os vivos e os mortos. E pode ter certeza, esse dia chegará. Então aqui nós falamos sobre a bebedeira, né? Agora vamos falar sobre a glutonaria. O que é glutonaria? É tudo que se faz em excesso. Não é errado comer, mas sim comer em excesso. É considerado glutonaria a partir do momento em que o corpo
não precisa mais de alimento e ainda assim é alimentado. Existem pessoas que não conseguem recusar comida. Com isso, não estão mostrando o autodomínio que Deus exige de nós. Tem pessoas que não podem comer determinados alimentos, mesmo assim comem. E ao comer, estão destruindo o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Então a glutonaria é você passar do limite. Tudo tem um limite. Quando você passa do limite, já é pecado. Também é aquela pessoa que não pode determinados alimentos, mas ela insiste em comer determinados alimentos que não pode. Ela está prejudicando a saúde. Isso é grave. Então a glutonaria é o excesso de comida. Mas eu vou falar agora sobre a glutonaria espiritual, que é um grande problema que acontece no nosso meio. Glutonaria espiritual, o que é isso? Trazendo ao mundo espiritual, trata-se da pessoa que fica de igreja em igreja, comendo de tudo que é oferecido por elas, correndo o risco de se alimentar com o fermento que Deus condena, também de ficar obesa e doente na fé. Eu não estou falando aqui que você não possa visitar uma igreja, não é isso, não interprete errado. Eu não estou falando que você não possa escutar uma pregação de um outro pregador, não é isso que eu estou falando. Mas, irmãos, tem gente que não para em igreja nenhuma. Ela roda todas as igrejas. Ela se alimenta em todas as igrejas. Isso, espiritualmente, ela vai ficar obesa na fé. Não vai contribuir para o bem dela. Porque escuta uma coisa num canto, escuta outra coisa na outra, escuta outra coisa na outra. Pensa que não, a pessoa está cheia de informação e vazia de Deus. Tem que ter esse cuidado. Mais uma vez, ressalto, não estou falando que você não possa visitar uma igreja, é um convite cordial que alguém faz. Eu não estou falando que você não possa, em casa, de repente, escutar uma pregação de um outro pregador, mas analisa a fonte. Hoje tem muito lixo, irmão. Tem muito lixo. E as pessoas acabam ficando o quê? Obesas. Não fisicamente, mas espiritualmente, ficam mortas na fé. Olha essa passagem bíblica, Provérbios capítulo 5, versículo 15. Beba água da tua fonte e das correntes do teu poço. Cuidado com os alimentos espirituais que você come. Busque uma direção de Deus sobre onde Ele quer que você congregue. Após essa direção, esqueça os demais ministérios. A Bíblia fala: beba água da tua fonte e das correntes do teu poço. Teu, o que é teu? Às vezes as pessoas, irmãos, rodam tanto. É segunda numa igreja, terça na outra igreja, quarta em outra igreja, quinta em outra igreja, sexta em outra igreja, domingo em outra igreja, ministério diferente. Isso não é bom, irmão. Isso não edifica a fé. Isso destrói a fé. Beba água da tua cisterna. Um exemplo, eu antes de ser membro da Igreja da Graça, eu conhecia alguns ministérios. Então, a partir do momento que a pessoa não é membro em lugar nenhum, ela vai conhecer um local, vai conhecer outro para ver como é que funciona, escutar ali a pregação. Você tem que se identificar com o ministério, você tem que se identificar com o pregador, você tem que se identificar com a pregação. Ok, após eu rodar alguns, conhecendo cordialmente, quando eu cheguei à conclusão de fazer parte da Igreja da Graça, e lembre-se, eu já estava batizado, né? Quando eu me batizei ainda eu não era membro. Falei, pronto, acabou. Isso não significa que eu não possa visitar um ministério cordialmente. Isso significa que eu não possa escutar uma pregação de um outro pregador, não é isso. Mas acabou. A minha fonte de alimento é a Igreja da Graça. Se algum dia Deus não quiser eu mais na Igreja da Graça, Ele vai mover as águas para isso. Mas aí é Deus, não é eu, porque por mim é da graça para a glória. Por mim é daqui para o céu. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa fica rodando. Eu recebo coisas, às vezes, irmão, que eu fico escandalizado. Perguntas
que eu fico escandalizado, falo, meu Deus, a pessoa fala que é membro da igreja, mas esse tipo de pergunta não tem nada a ver com a nossa igreja, isso é outros ministérios. E aí a pessoa vai na fonte do ministério, vê que é um ministério fundado em rebelião. Falo, meu Deus, onde é que essa pessoa está comendo? E na igreja da graça, irmão, só fica sem comer espiritualmente quem quer. Porque se você analisar a igreja da graça, todo santo dia tem pregação. Todo santo dia, não tem um dia que não tenha pregação. Um exemplo, quem é membro da igreja, recebe todo dia a pregação em áudio. Não tem todo dia culto, mas tem pregação. Se você entra numa rede social do missionário, do pastor Jaime, você vê lá o quê? Pregação todo santo dia. Será que nós estamos precisando caçar alimento em algum lugar? Pastor, estou morrendo na fé. Lógico, você não come. E às vezes fica comendo um monte de porcaria por aí, espiritualmente falando, virou obeso. E o obeso espiritual, ele não vai conseguir trilhar a carreira da fé. Ele vai cansar na metade. Ele vai desistir. Ele vai fracassar. Então, quando fala aqui, beba água da tua cisterna, da tua fonte, do teu poço, é mandando você se alimentar, aonde você congrega. Então, antes de você congregar num local, analisa a raiz daquele local. Qual é a raiz daquele local? Hoje é um vira-vira de placa, irmãos. Aí eu estou aqui, estou chateado, fundo do ministério. Isso está errado, tem que parar com isso. Eu não estou falando que não existem exceções, que Deus faça isso. Lógico que existe. Mas é muita divisão. Às vezes a casa de pastor que o cara comete um adultério, não aceita ser disciplinado, ele funda o ministério. Então a pessoa não sabe, vai lá num local desse e está sendo pastoreado por um lobo. Você não sabe por que aquele ministério foi fundado. Qual é a raiz daquele ministério? Foi levantado pelo Espírito Santo ou foi levantado pelo homem aquele ministério? Tudo isso você tem que ter um cuidado. Senão você se alimenta ali e vira obeso na fé. E outra, nós somos cristãos. Nós temos que ter cuidado não só o alimento espiritual. Nós temos que ter cuidado com todo tipo de alimento. Você tem que ter cuidado com o alimento teológico que você recebe. Você tem que ter cuidado com o alimento que você recebe na faculdade. Você tem que ter cuidado com o alimento que você recebe na escola. Estou falando alimento baseado em conhecimento. Não alimento espiritual, que é os ensinamentos da Bíblia, mas os alimentos científicos. Irmãos, uma grande parte das pessoas, quando começam a estudar, viram a cabeça. Não tem estrutura para estudar. Você deve estudar, você tem que ter estudo, mas não vira a sua cabeça. O cara entra na faculdade, 6 meses depois está olhando para a igreja com um olhar torto. O cara entra na faculdade, 1 ano depois já acha que não precisa mais para a igreja. Não, isso é coisa, tudo errado, está tudo errado, eu aprendi que está tudo errado. Um ímpio, que às vezes tem uma bronca gigantesca de Deus, coloca num pedaço do papel uma opinião. Um crente entra no campo acadêmico, lê aquilo, se rebela contra a igreja. E pode ter certeza, uma grande parte, muito grande, de pessoas que estudam, viram a cabeça. Não esteja pensando que se libertam não, viram a cabeça. Conhecimento liberta. Mas o verdadeiro conhecimento que liberta não leva a pessoa a ignorar as coisas de Deus, ignorar a igreja de Deus. Eu lembro quando eu estava no campo acadêmico, eu via cada situação que acontecia, o cara entrava crente, dando glória a Deus. Pouco tempo o cara, não, na minha igreja está tudo errado. Falei, ô traste. Tu se esqueceu quando tu chegou lá, tranqueira? Lascado, detonado, com um monte de demônio no lombo. Deus usou a igreja para te abençoar, a igreja agora não presta? Tranqueira.
tira as escamas dos olhos. Aí a pessoa começa a ver defeito em tudo. Tudo é defeito. Tornou-se obeso, não fisicamente, mas espiritualmente. O material absorvido na escola, o material absorvido na faculdade, jogou a fé para fora do corpo. Não troca a sua fé por nada. Não nega o seu Cristo por nada. Informação nenhuma pode fazer você negar a fé. Então, quando você pegar um livro, na escola, na academia, quando você pegar um livro que detona a igreja, vê quem é o autor, pesquisa sobre esse autor, vê quem é esse autor, como ele morreu. Alguns terminam a vida tirando a própria vida. Outros terminam a vida doido. Aí são aquelas informações que vão fazer você negar isso daqui? São as opiniões daquelas pessoas que vão fazer você negar isso daqui? Tem que ter cuidado para nunca negar a sua fé. Então, como eu falei aqui sobre glutonaria, que é comer em excesso, falei sobre a glutonaria espiritual, que é a pessoa se alimentar com um monte de coisa, e às vezes deixa de se alimentar no ministério. Eu falei também um pouco aí sobre a glutonaria que a pessoa acaba adquirindo nas escolas, no campo acadêmico e assim sucessivamente. Meditação. A pessoa que não consegue se controlar na hora de comer, precisa buscar um fruto do Espírito Santo chamado temperança, que quer dizer domínio próprio. Os que querem parar de beber precisam também desse fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança é domínio próprio. Pastor, não consigo parar de beber. Precisa de temperança. Qualquer coisa na sua vida, você precisa de temperança. Pastor, não consigo parar de brigar. Temperança. Pastor, não consigo parar de fofocar. Temperança. Você precisa de temperança. Pastor, não consigo parar de murmurar. Você precisa de temperança, que é o domínio próprio. E aqui eu deixo o meu WhatsApp, código 92 9985 2854. Feche os olhos, coloque a mão no coração. Pai, te agradeço, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui presente, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, pela fidelidade do Senhor, amorizeiro, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Não podemos, meu Pai, perder o rumo, a direção. Temos que crescer na fé, frutificar para o teu reino. Venha, Pai, em favor do teu povo. Venha abençoar cada pessoa. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.